9 dos piores monarcas da história. Do mau rei João e do depravado Caio Calígula à inútil Maria, rainha dos escoceses, vamos conhecer 9 dos piores reis e rainhas da história. A história não tem escassez de reis, rainhas e outros governantes desastrosos. Tal lista poderia facilmente ter sido preenchida apenas com os piores imperadores romanos. Alguns foram homicidas, como Nero ou Genghis Khan. Simplesmente incompetentes, como Eduardo II. Completamente indignos de confiança, como Carlos I. Ou amáveis, mas inadequados, como Luís XVI da França ou o czar Nicolau II. Mas quem são realmente os piores dos piores? E por quê? De monarcas medievais maníacos aos horrores dos Habsburgos, vamos conhecer os 9 piores reis, rainhas e vários outros líderes de toda a história. Caio Calígula. Há muitos outros concorrentes para o pior imperador romano, Nero e Cômodo, por exemplo, mas o reinado louco de Calígula estabelece um alto padrão. Após um começo promissor em seu reinado, ele parece ter se proposto especificamente a intimidar e humilhar o Senado e o alto comando do exército. E ele causou grave ofensa, não menos importante em Jerusalém, ao se declarar um deus. Até mesmo os romanos, normalmente, só reconheciam a deificação após a morte. Calígula instituiu um reinado de terror, por meio de prisões arbitrárias por traição, assim como seu predecessor Tibério havia feito. Também havia rumores de que ele estava envolvido em incesto com suas irmãs e que vivia uma vida de devassidão sexual. E isso pode muito bem ser verdade. A história de ele fazer de seu cavalo um cônsul enquanto isso pode ter sido exagerada, mas não estava fora do personagem. O erro imperdoável de Calígula foi colocar em risco a reputação militar de Roma ao declarar uma espécie de guerra surreal no mar, ordenando que seus soldados entrassem e cortassem as ondas com suas espadas e coletassem baús cheios de conchas como despojos de sua vitória sobre o deus das águas Netuno, rei do mar, e por sua campanha fracassada contra os alemães, pela qual ele ainda se concedeu um triunfo. Ele foi assassinado pela guarda pretoriana em 41 d.C. Papa João XII. Mesmo pelos padrões frouxos do papado medieval, João XII se destaca como um desastre da mais alta ordem. Ele foi eleito papa na idade de 18 anos, como parte de um acordo político com a nobreza romana, e herdou um conflito pelo controle da Itália entre o papado e o rei italiano Berengário. João tinha o apoio do poderoso imperador alemão Otto I, que jurou defender o título de João. Mas o próprio João estava muito envolvido com uma vida de festas de sexo e bebidas no latrão, para se importar muito com qualquer uma das opções. Ele se recuperou da ressaca o suficiente para aceitar o juramento de lealdade eterna de Otto, e então prontamente se uniu pelas costas de Otto com seu inimigo, Berengário. Compreensivelmente irritado, Otto depôs João e o acusou, entre outras coisas, de simonia ou corrupção clerical, assassinato, perjúrio e incesto, e o substituiu por um novo papa, Leão VIII. No entanto, João voltou e puniu implacavelmente os apoiadores de Leão. Um cardeal teve a mão cortada e ele mandou chicotear um bispo. Uma guerra em grande escala eclodiu entre João e Otto, até que João morreu inesperadamente, na cama com a esposa de outro homem, ou assim diziam os rumores. Rei João. O reinado de João é um lembrete salutar de que assassinato e traição podem ser perdoados em um monarca, mas não a sua incompetência. João era o filho mais novo e favorito de Henrique II, mas não lhe foram confiadas terras, e ele foi ironicamente apelidado de John Lackland. Ele tentou sem sucesso tomar o poder enquanto seu irmão Ricardo I estava fora em cruzada e foi enviado para o exílio após o retorno de Ricardo. Em sua ascensão, John mandou assassinar seu próprio sobrinho Arthur, temendo que ele pudesse perseguir sua própria reivindicação, muito melhor, ao trono, e embarcou em uma guerra desastrosa com o rei Filipe Auguste da França, na qual perdeu toda a Normandia. Este ato singular de incompetência privou os barões de uma parte importante de sua base de poder, e ele os alienou ainda mais com demandas arbitrárias por dinheiro, e até mesmo forçando-se sobre suas esposas. Exasperados, eles o forçaram a aceitar a Magna Carta. Assim que ele a selou, no entanto,
Ele voltou atrás em sua palavra e mergulhou o país em um turbilhão de guerra e invasão francesa. Alguns tiranos foram reabilitados pela história, mas não foi o caso de João, rei Ricardo II. Ao contrário de Ricardo III, Ricardo II tem bons motivos para se sentir grato a Shakespeare, que retratou esse monarca surpreendentemente incompetente como uma figura trágica. Uma vítima das circunstâncias e das maquinações dos outros em vez do autor vaidoso e egoísta de sua própria queda, como ele realmente foi. Sem aprender nada com o precedente desastroso de Eduardo II, Ricardo alienou a nobreza ao reunir um bando de comparsas ao seu redor e acabou entrando em confronto com o parlamento por causa de suas exigências de dinheiro. Seu reinado se transformou em um jogo de manobras políticas entre ele e seu tio, muito mais capaz e impressionante, John of Gaunt, antes de degenerar em uma sangrenta disputa de rancor entre Ricardo e os 5 lordes apelantes que ele havia matado ou forçado ao exílio. Ricardo poderia ter se redimido com proezas na guerra ou na administração, mas ele não possuía nenhuma das duas. O golpe de Henry Bolingbroke, de 1399, embora sem dúvida fosse ilegal, pôs fim ao reinado desastroso de Ricardo. Ricardo II tem seus defensores hoje em dia, que sem dúvida discordarão de sua inclusão nesta lista, mas realmente há muito pouco de bom a se dizer sobre ele como governante. Ivan IV, o Terrível. O príncipe Ivan Vassilievich cresceu na perigosa corte de Moscou, com sua vida frequentemente em perigo pela rivalidade dos boiardos, os nobres. Isso lhe deu um ódio vitalício pela nobreza e uma profunda veia de crueldade implacável. Aos 13 anos ele viu um boiardo ser comido vivo por cães. Ivan foi príncipe de Moscóvia desde 1533 e em 1547 foi coroado czar, ou imperador, de toda a Rússia, o primeiro governante a ter o título. Ele esmagou os boiardos, roubando suas terras para dar aos seus próprios seguidores. Ele também condenou milhões de russos a um estado permanente de servidão. Ivan tomou uma vasta área da Rússia como seu domínio pessoal, patrulhado por uma força policial montada com carta branca para prender e executar como quisessem. Desconfiando da cidade de Novgorod, ele a saqueou violentamente e massacrou seus habitantes, e embarcou em uma série desastrosa e finalmente mal-sucedida de guerras com os vizinhos da Rússia. Ivan espancou sua própria nora grávida e matou seu filho em um acesso de raiva. Ivan era de muitas maneiras um governante capaz, mas sua crueldade, paranoia e gosto por sangue lhe rendem seu lugar nesta lista. Maria, rainha da Escócia. Estamos tão familiarizados com o drama e a tragédia do reinado de Maria, rainha dos escoceses, que é fácil ignorar o ponto cegamente óbvio de que ela era absolutamente inútil como rainha da Escócia. É verdade que governar a Escócia do século XVI não era uma tarefa fácil, e foi ainda mais difícil para Maria pelo severo líder presbiteriano, John Knox, e seu marido violento e grosseiro, Lord Darnley. No entanto, Mary não demonstrou a habilidade política de sua prima Elizabeth I, em neutralizar conflitos religiosos ou faccionais, e ela se dirigiu para um confronto inútil com Knox e os presbiterianos. Em uma época em que o governo feminino era geralmente visto com suspeita em qualquer caso, ela representou o estereótipo ao parecer viver em um mundo aconchegante de favoritos, incluindo seu infeliz professor de violão italiano, David Rizzio. O suposto envolvimento de Maria no espetacular assassinato de Darnley, em 10 de fevereiro de 1567, foi um erro político de primeira ordem. Seu casamento 3 meses depois com o principal suspeito, o conde de Bothwell, foi um ato de estupidez de tirar o fôlego. Não é de se surpreender que os escoceses tenham derrubado Mary e apreendido. Tendo escapado, ela estava louca para jogar fora sua vantagem indo para a Inglaterra, onde ela só poderia ser vista como uma ameaça. Em vez de ir para a França, onde ela teria sido recebida de braços abertos, Imperador Rodolfo II. Alguns historiadores são mais gentis com Rudolf do que no passado, mas, por qualquer padrão, ele foi um governante desastroso. Ele foi eleito imperador do Sacro Império Romano em 1576, embora fosse propenso a longos períodos de depressão profunda e melancolia.
e passou a maior parte do tempo se envolvendo com alquimia e astrologia. Católico fervoroso, Rudolf destruiu o acordo religioso que, pelos últimos 20 anos, manteve católicos e protestantes da Alemanha longe uns dos outros e embarcou em uma cruzada para erradicar o protestantismo das cidades e vilas alemãs. Quando os protestantes formaram uma liga de autodefesa, os húngaros se revoltaram e os turcos lançaram uma ofensiva, Rudolf se trancou no castelo de Praga e se recusou a falar com qualquer um. Eventualmente, os Habsburgos tiveram que concordar em substituir Rudolf por seu irmão Matias, que restaurou a paz religiosa na Alemanha e assinou tratados com os turcos e húngaros, apenas para Rudolf ficar furioso e começar a guerra turca novamente. Rudolf relutantemente assinou a Carta de Majestade concedendo liberdade de culto aos protestantes na Boêmia, mas então embarcou em um programa de perseguição. Os boêmios apelaram a Matias por ajuda, e em 1611, Rudolf foi forçado a entregar o poder ao seu irmão. Ele morreu um ano depois, tendo estabelecido as bases para a desastrosa Guerra dos 30 Anos, que destruiria a Europa 6 anos após sua morte. Rainha Ranavalona I de Madagascar. Numa época em que os europeus estavam espalhando suas propriedades coloniais pelo mundo, a rainha Ranavalona conseguiu manter Madagascar livre do controle britânico e francês, mas ela fez isso estabelecendo um governo tão implacável que foi estimado que a população de seu reino foi reduzida pela metade durante seu reinado. A rainha Ranavalona manteve seu poder mantendo a lealdade do exército malgache e impondo períodos regulares de trabalho forçado ao resto da população em vez de impostos. Em uma ocasião notória, ela organizou uma caça de búfalos para si mesma, seus nobres e suas famílias e seguidores, e insistiu que uma estrada inteira fosse construída em frente ao grupo para que todos pudessem avançar para a caça com conforto. Estima-se que 10.000 pessoas morreram realizando essa loucura em particular. A rainha Ranavalona enfrentou várias conspirações e pelo menos uma tentativa séria de golpe. Conforme ela ficava mais paranoica, ela forçava mais pessoas a passarem pelo famoso teste Tangena, comer 3 pedaços de pele de frango antes de engolir uma noz venenosa que fazia a vítima vomitar, se não a envenenasse de fato, o que acontecia com frequência. Se todos os 3 pedaços não fossem encontrados no vômito, a vítima era executada. Tendo encorajado o cristianismo no início de seu reinado, a rainha Ranavalona mudou a política e instituiu uma perseguição implacável aos cristãos nativos. Ela sobreviveu a todas as conspirações contra ela e morreu em sua cama. Rei Leopoldo II da Bélgica. O lugar de Leopold nesta lista não resulta de seu governo na Bélgica, mas dos crimes cometidos no enorme reino que ele construiu para si no Congo. Ele obteve o território por acordo internacional e o nomeou Estado Livre do Congo. Não era uma colônia belga, mas o feudo pessoal do rei. O CFS foi apresentado ao mundo como um modelo de liberdade e prosperidade, devotado à eliminação da escravidão. Só gradualmente o mundo aprendeu que era de fato um estado no qual os congoleses eram governados pelo terror. Enquanto Leopold arrecadava as riquezas das enormes reservas de cobre, marfim e borracha do Congo, os congoleses eram forçados a trabalhar por meio da mutilação em massa de suas esposas e filhos, geralmente cortando suas mãos ou pés. A mutilação também era amplamente usada como punição para trabalhadores que fugiam ou coletavam menos do que sua cota. Uma investigação do oficial consular britânico Roger Casement revelou que a Force Publique belga considerava os congoleses como pouco mais do que animais a serem mortos por esporte. O rei travou uma batalha jurídica de alto perfil para impedir que detalhes de seu regime no Congo fossem tornados públicos, e foi necessária uma campanha internacional para forçá-lo a entregar o Congo ao governo belga. O nome de Leopold está para sempre associado ao reinado de terror congolês, e isso por si só justifica sua inclusão nesta lista. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.